Aloha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo esse episódio, mas estamos começando mais um AreaCast. E hoje a gravação é com um grande amigo, um cara que eu tenho uma enorme consideração. Sem a gente combinar, a gente está até fazendo um passeio de jarro hoje com a blusa do grupo que a gente faz parte. Estamos aqui combinadinho. Hoje eu vou bater um papo com o Júlio Miranda, cara muito gente boa, cara que tem uma história muito legal, sócio proprietário da JGM Assessoria. E vamos conhecer um pouquinho a história dele. Júlio, muito obrigado por você estar aqui no AreaCast, meu irmão. Que bom que deu certo. A gente tinha combinado semana passada, aí não deu certo, mas hoje esse bate-papo tá saindo. Vai dar certo hoje. Fala só um pouquinho de você aí, quem é o Júlio, o que é que você gosta, pra galera começar a conhecer um pouquinho. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, igual o amigo Ismênio fez, né, pessoal? Então, bom, eu sou um cara família, né, Ismênio? Como você sabe, minha vida é família, trabalho, esporte, hoje, né? E é assim que a gente vai levando aí ao longo dos dias aí. Que massa. Júlio, vamos começar a tua história, meu irmão. Você tem uma empresa que é a JGM Assessoria. Sim. E vocês trabalham como carro-chefe, né? Não que você não faça outra coisa, mas vocês trabalham com locação e administração de imóvel. Exato, né? Exato. Mas vamos lá, antes de falar um pouquinho da JGM, me conta um pouquinho a tua história, o que você fazia antes de abrir a JGM, até a gente chegar na história de você começar a empreender. Certo. Eu sempre fui funcionário, né, em CLT, trabalhei em muitas empresas. A empresa mais destacada que eu trabalhei foi a Coca-Cola, que eu fiquei 9 anos lá, como supervisor de logística, tomava conta das entregas. E aí eu fui demitido no momento que minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Foi um baque naquele momento. E com o dinheiro da rescisão eu paguei meu curso de corretor, com o dinheiro da rescisão da Coca-Cola. E daí eu comecei a trabalhar na garra mesmo, basicamente só. Quando você começa a trabalhar no ramo imobiliário, você tem que ter um corretor, como se fosse um estágio, né? Então, digamos assim, a ajuda que eu tive foi que eu tive um corretor amigo meu, de nome Roberto Monte, a quem eu devo esse começo de carreira. Ele me orientou naquele começo básico de me dar um contrato de aluguel, um contrato de venda, um modelo, né? E basicamente ele... Tá, aí vamos gravar essa porra mesmo, vamos lá. Continua falando. E basicamente ele fez o processo. Deixa eu lhe ajudar. Ajuda aí. Vamos embora. Vou encaixar aqui. Se quiser a gente refaz aí, viu? Essa mesa hoje tá de brincadeira comigo, mas beleza, vamos lá. Vou prender aqui. Se quiser a gente refaz. Começa dessa parte de novo. Aí, bota aí. Quer que a gente segure o pé aqui, cara? Segura um pouquinho assim. Ó, deixa o pé aqui. Não, tranquilo. E o microfone aqui nessa posição. Pode deixar aí. Vamos. Me diz o negócio. De novo, né? Ou vai deixar caído mesmo? Não, vou deixar cair de novo não. Não, vou deixar a gravação aqui. Me diz o negócio aqui, mas antes de você trabalhou na Coca-Cola, certo? Sim. Aí me diz o negócio. Por que você... O que te levou a você ir para o mercado imobiliário? Porque você era gerente de logística. De logística, certo? E aí você resolveu, vou investir em alguma coisa, vou para um mercado. E um mercado onde normalmente as pessoas que entram, ela tem todo um processo, um passo a passo. Ou seja, normalmente, assim, hoje boa parte dos empresários, dos donos de imobiliários, um dia eles foram corretores de imóveis. Sim. Hoje eles continuam sendo corretores, mas eles começaram lá atrás como corretores. De repente, eu acho que a grande maioria foi de imobiliária. E você não. A maioria E você não. Me conta primeiro como é que foi essa tua... o vislumbre, né, de entrar vou entrar para o mercado. O que você enxergou e por que você... Tá. Assim que eu saí da Coca-Cola, eu arrumei um trabalho muito rápido de administrador de condomínio. Uhum. E eu fiquei poucos meses lá, que enfim, eu precisava trabalhar, peguei esse trabalho. E dentro do condomínio, eu comecei a enxergar que esse condomínio específico que eu estava, ele era carente de um corretor para orientar os moradores. Chegava muita gente na portaria perguntando sobre imóveis, e a gente não podia estar falando, né? Que a gente não trabalhava como corretor, a gente era administrador de imóvel. Mas eu enxerguei aí uma oportunidade de poder ganhar dinheiro. E foi justamente aí que eu comecei. Eu fiz o estágio,
que não era estágio, na verdade já é o trabalho propriamente dito, né, de corretor. E dentro desse condomínio que eu tinha acesso, eu comecei a administrar algumas unidades de moradores que me conheciam como administrador, e daí eu falei que virei corretor e eles confiavam em mim para eu começar a tomar conta dos imóveis dele. Então comecei num condomínio com 2, 3 imóveis, 4, 5. Nesse condomínio eu estou hoje com 70 e poucas administrações de aluguel, somente em um condomínio. A gente tem cerca hoje de mais de 200 administrações, de 2015 para cá, mais ou menos, que a gente trabalha administrando o aluguel, que é justamente um nicho que os corretores, as imobiliárias não gostam muito de atuar. Porque o aluguel ele dá muito trabalho, a comissão não é tão boa como a comissão de venda, e o aluguel ele exige que você tenha uma certa estrutura. Você tem que ter uma secretária, tem que ter um vistoriador. Quando você tem muitos imóveis, você tem que ter uma pessoa para fazer as visitas desse aluguel, que você não dá conta de tudo. São 8, 12, 15 visitas por dia. Então você tem que ter uma pessoa para visitar. E aí essa estrutura, cara, e para você manter essa estrutura, você tem que ter uma boa carteira de clientes. A minha grande sorte, Ismael, foi que justamente esse condomínio que eu comecei, eu acho que nos primeiros 2, 3 anos, eu já tinha umas 30, 40 administrações só nesse condomínio, dada a consideração que muitos proprietários tinham comigo, uma vez que eu fui administrador lá, eles confiavam em mim. Então isso me deu um alicerce financeiro, né? Porque seria 30, 40 administrações, já lhe dá uma renda fixa para você começar a alicerçar e solidificar o seu negócio. E foi daí que eu fiz. A gente começou a investir, eu e minha esposa, né? Trabalhamos muito com ela, que, diga-se de passagem, se não fosse ela, eu não conseguiria trabalhar como eu trabalho hoje. Ela foi uma pessoa fundamental, tanto para mim quanto para a empresa. Ela é minha sócia hoje, né? Ela faz a parte financeira administrativa da imobiliária e é uma pessoa, eu falo até que ela é mais importante que a minha figura lá na empresa, que é de responsabilidades que ela tem, óbvio, né? Então, hoje sou eu, minha esposa, temos uns 4 a 6 funcionários que trabalham com a gente. Me diz um negócio aqui, você saiu lá da Coca-Cola, começou a administrar esses imóveis que estão nesse condomínio, que você até hoje tem imóveis tem muitos lá. Por lá. E aí eu sempre gosto de frisar, nos bate-papos aqui, principalmente com esse tipo de empreendedor que é você. Em que sentido? Tem muita gente que começa, que já tem aquela sina e aí já está na família e vem empreendendo junto com o pai e tudo, e tem aquele empreendedor que começa a empreender ou por necessidade, ou de repente o cara viu alguma coisa ou provou ali, só que há uma diferença grande. Aquele cara que já vem desde cedo acompanhando o pai ou a mãe ou dentro da empresa, ele vai passando por setores e vai tendo aprendizado. Sim. Você não, certo? Você resolveu, você foi na raça, né? E aí tem a questão lógico, primeiro que o mercado imobiliário ele demanda uma série de aprendizados que você tem que ter, que quando você vai administrar um imóvel, você tem que a questão da legislação, cuidados com o imóvel, com diversos aprendizados. Paralelo a isso, você também tem a questão dos aprendizados que é de administrar uma empresa. Sim. Entendeu? Então são coisas que você teve que ir buscando para poder formatar o que você tem hoje. Como é que foi esse teu processo? Vamos lá, primeiro vamos para a parte administrativa. Como é que você se tornou um administrador de empresa? Sim, tá? sim. E depois vamos para a parte basicamente o que você faz, que é a administração de imóvel, mas não no imóvel, mas sim nesse contexto do mercado imobiliário. Certo. Então, como eu falei, eu trabalhei uns 9 anos na Coca-Cola, então isso me deu uma base institucional muito boa para eu entender como funciona a planilha de custos. Eu trabalhava gerindo uma equipe muito grande, era mais de 100 pessoas, porque eram motoristas e entregadores e o staff administrativo. Então eu tinha uma equipe, acho que era 115, 120 pessoas que eu tomava conta na Coca-Cola. Então isso com certeza me deu uma excelente base para eu gerenciar pessoas, né? E processos, pessoas e processos. A minha imobiliária no começo, obviamente, os processos eram muito enxutos, muito pequenos. Então, de certa forma, eu tive uma certa facilidade de não deixar que a coisa se perdesse, justamente porque eu já tinha uma noção mais macro
de como cuidar de organizações, né? E como eu falei agora, eu trabalhei na Coca-Cola. A minha esposa também tinha uma bagagem muito grande na parte administrativa e financeira. Ela trabalhou em 2, 3 hotéis grandes na Via Costeira, muitos anos na parte financeira. Ela trabalhou na distribuidora de combustível muito grande aqui na parte financeira, a Ali, né? Na parte financeira. Trabalhou como analista financeira, tomava conta da parte da Maré Mansa também. Então, ela tinha uma base muito boa financeira e eu tinha uma base muito boa operacional. Eu estava na rua, tomando conta de motorista, chamando a atenção de homens até que tinham a idade de ser meu pai, né? Que eu entrei na Coca-Cola, eu tinha 22 anos, saí de lá com 20, entrei com 20 e saí com 29. Então, eu era muito jovem e aprendi a lidar com a puxar a orelha de pessoas mais velhas que eu, sabendo conversar, né? Então isso me ajudou bastante. Quando eu abri minha empresa, enfim, eu tenho pedreiros, pintores, vistoriador, tenho uma pessoa da secretária, tenho um setor jurídico que não é funcionário próprio, mas é terceiro, tenho um setor de marketing que não é funcionário, mas é terceiro. Então, essas pessoas acabam sendo o corpo da empresa, né? E como é um corpo mais enxuto, eu acho que eu senti mais facilidade de conseguir coordenar todos os processos, inclusive processos que eu não conhecia e fui descobrindo através das dificuldades que vinham acontecendo. Isso fazia totalmente parte da minha rotina também na Coca-Cola. As coisas aconteciam e eu precisava ter raciocínio e velocidade de resolver, de forma que a engrenagem não parasse. E hoje na empresa é basicamente isso. Eu lido com diversos problemas de aluguel diariamente. Mas diversos. Casos que vão para a justiça, casos que não precisa ir. E eu, como dono da imobiliária e o corretor à frente de tudo, eu preciso ter o jogo de cintura de apaziguar os ânimos, resolver toda a situação e que o negócio flua. Então, eu acho que essa bagagem que eu peguei foi muito desses 9 anos que eu tive à frente lá na parte de gestão da Coca-Cola. E aí tem uma coisa também que você, eu acredito que você tenha aprendido a lidar, até em função de você ter esse relacionamento com pessoas onde você tem que administrar um setor de uma empresa. E eu acho que você vai me confirmar que é a relação com o inquilino e o proprietário. Isso. Certo? Que é uma relação, algumas são uma relação muito amigáveis, mas outras pode se tornar uma relação não tão amigável, porque, como você mesmo disse, a questão de locação de imóveis, não é muito conflituoso. Porque tem inquilino morando na casa do lado do cara, ele tem que cuidar do imóvel, o dono também, o proprietário também tem que fazer isso, aí fica aquela briga, você cuida disso, você não cuida daquilo, entendeu? E aí pode acabar relando sempre acontece um conflito. Sempre acontece. E aí nessa parte você tem que entrar e você tem que saber gerir isso. Aí como é que você lida com isso, como é que você aprendeu, como é que você tem feito? Bom, primeiramente, 90% dos problemas que acontecem entre inquilino e proprietário vem de alguma avaria, de algum dano ou de algum distrato, a pessoa quer ir embora, não quer pagar multa. Enfim, tem sempre uma questão que o inquilino quer puxar para o lado dele e o proprietário quer puxar para o lado dele, óbvio. Então eu sou aquela pessoa que faço a harmonia, eu faço a justiça. E para eu fazer essa justiça entre eles, eu tenho que entender lei do inquilinato, tenho que entender do Código Civil, tenho que entender as responsabilidades por exemplo, de uma avaria, se essa responsabilidade é do inquilino, se essa responsabilidade é do dono, eu tenho que entender e, acima de entender, saber explicar para o dono e para o inquilino de quem é essa responsabilidade, de modo que não haja conflito. Então, eu diria que esse é o meu principal papel, é intermediar conflitos. Eu acho que esse é o grande papel da imobiliária de aluguel, é fazer com que a locação ocorra de maneira harmoniosa, até o final. E para lidar com esse mercado hoje, eu acompanho, vejo você, a gente está sempre batendo um papo, você na correria, como você mesmo falou, você administra, lida com inquilinos, proprietários, com a turma que trabalha com você, mas é um mercado sempre em evolução, um mercado que está em constante movimento e você tem que ter aprendizado, você tem que ter... Como é que você tem feito para se manter atual, se atualizando nesse mercado? Olha, Ismael, eu acompanho e sigo grandes referências de aluguel no Brasil,
tem grandes nomes, Ramon, Donatello, tem um pessoal que são referências em alguns quesitos. Tem muitos advogados que são muito bons também nesse quesito de tirar dúvidas, de explicar coisas sobre a lei do inquilinato, o Código Civil, né? Então a gente está sempre conversando, escutando. E uma coisa que eu acho legal é que no meio de Natal, né, nesse mercado de aluguel, apesar de não ser um mercado tão grande, né, que Natal é uma cidade não tão grande comparada a outras capitais, mas eu já tenho a nossa imobiliária, e isso eu gosto, acho muito bacana, que a nossa imobiliária já tem um certo respeito entre os corretores, quando o assunto é principalmente aluguel, claro. Muitos corretores entram em contato comigo, Ismênio, diariamente, para tirar dúvida. Muitos. Conversa, Júlio, me ajuda aqui, estou com uma situação tal, então a gente acaba virando uma certa referência para alguns corretores que têm uma dúvida ou outra de como conduzir alguma situação, por exemplo. Isso é bem comum. Mas eu acredito que isso é porque você está nichando, você está num... Apesar de você também trabalhar com venda, sim, sim. Mas o teu carro-chefe como faz locação. E aí você falou num ponto aí que eu sigo algumas pessoas que você utiliza como influência, inclusive advogados, que é um mercado onde você tem que ter a legislação muito próxima, você tem que entender, porque isso lida com... Você vai fechar um contrato, você tem que saber muito bem fechar. E aí eu vou te perguntar, vamos voltar lá para trás, como é que você começou falando sobre um amigo, como é que foi teu primeiro contrato, cara? Porque, Rapaz, só porque é o seguinte, para mim, no mercado imobiliário, uma das coisas que tem que ficar muito bem amarrado, muito bem formatado, é a questão do contrato de locação, contrato de venda. Eu errei demais. Porque tem o principal ali tem sonho, tem tempo e tem dinheiro investido, né? E muito. E aí, além da parte administrativa que você veio, trouxe uma bagagem, mas a partir do momento que você vai lidar, que não, agora eu vou caminhar sozinho, essa bagagem você vai ter que inserir, é tudo novo. E aí também nesse mercado você tem a questão do contrato. Como é que você vai aprendendo isso? Me conta aí como é que foi o seu primeiro contrato que você fechou. Rapaz, o primeiro contrato foi, como eu falei, esse corretor Roberto Monte, que hoje ele não é corretor, hoje ele está em Brasília, concursado lá. Na época, ele me deu 2 modelos de contrato. E o próprio site do Cresce, ele disponibiliza modelos de contrato. Então eu fiz uma média desses 2, mas olha, é um contrato muito genérico, porque na verdade um contrato, principalmente de aluguel, ele é quase que único. Não existe muito um modelo para contrato, porque as garantias locatícias mudam, as condições mudam, o cliente pede um detalhe ou outro, e o proprietário pede para inserir ou tirar um detalhe ou outro, então cada contrato é único. E eu ainda tinha, na época, eu estava aprendendo, claro, eu não tinha noção, eu imaginava que um contrato de locação ele podia servir para tudo. E aí, obviamente, eu levei muita cacetada no começo, né? Mas a gente foi ajustando, foi aprendendo. Eu aprendi na marra, velho. A verdade é essa. Eu aprendi na marra, eu e minha esposa, né? A gente começou juntos na marra e ainda bem que deu tudo certo. Deu muito certo graças, eu sempre falo isso, a esse condomínio que eu comecei. Porque graças à confiança de alguns proprietários que tinham comigo, que eu conseguia conquistar imóveis nesse condomínio. E foi quando eu consegui ter uma base. Mas os primeiros contratos, rapaz, inclusive na época era impresso, né? Hoje em dia nada é impresso. Todos os contratos são digitais. Hoje em dia não tem mais caneta. Mas antigamente, eu olhando os contratos que eu tinha da época, rapaz, eram coisas que eu não sei como que deu, que deu certo. Ainda bem que deu tudo certo no começo. Foi começo, né? O começo é assim mesmo, é árduo. Mas foi modelo de contrato. Modelo de contrato do Cresce, modelo de contrato do meu amigo, e fomos no peito e na raça. Júlio, me diz um negócio. Para você, que veio nessa questão de empreendendo, começando do zero na marra ali, vou entrar nesse mercado de cabeça, mesmo sem ter tanto conhecimento, apesar de você trazer consigo esse ensinamento que você teve durante essa administração. Uma bagagem gerencial que eu tive na Coca-Cola. Essa bagagem. E aí você resolveu empreender. Para você, cara, me diz um negócio. O que o empreendedor ele precisa ter para começar a empreender? Sangue no olho, meu amigo. Ele tem que ter sangue no olho, ele tem que ter vontade. Porque assim, quando você tem vontade, você aprende, você busca conhecimento, você busca cliente. É uma busca, você tem que estar muito focado mesmo. Principalmente quando você é empreendedor, que trabalha em casa,
diferente daquele empreendedor de comércio, que ele vai ter um ponto fixo, que ele vai sair do ambiente de casa, ele vai para um ambiente, ele se veste de profissional e vai trabalhar lá. O empreendedor que ele começa em casa, ele tem que ter um senso de responsabilidade muito grande, porque às vezes confunde você estar em casa com o trabalho, com as coisas do dia a dia. Às vezes seu filho está em casa e ele, enfim, você precisa realmente dividir isso. Então eu acho que para tudo na vida, você tem que ter muita vontade, você tem que buscar conhecimento e você tem que fazer de tudo para trabalhar de maneira certa. Quando eu digo de maneira certa, não é só processo não, é de maneira ética, porque Natal é muito pequeno, sabe, Ismênio? Então quando você faz uma besteira, que outros profissionais, outros clientes veem, você se queima muito rápido, em qualquer segmento. Você pode trabalhar com o que for, se você se queima com sua categoria, as coisas vão ficar muito mais difíceis para você. E do contrário também, quando você é uma pessoa referência na sua categoria, as portas abrem mais fácil. Então eu acho que é sangue no olho e ética, meu amigo. Sangue no, se você fosse pedir 2 pontos, eu falaria que é sangue no olho e ética. Você vai embora, vai embora. E pode ser demorado ou pode ser rápido, mas uma hora vai, certeza. Eu vou entrar num ponto agora que eu já, inclusive, já fiz essa mesma pergunta para em outros bate-papos que eu tive aqui no AreaCast, que são de pessoas, de empreendedores, de empresários que trabalham com esposa. Tá? Por que eu tive que perguntar isso? Porque vocês convivem quase 24 horas vocês estão juntos. 24 horas. E aí me fala como é que é essa relação de uma coisa não entrar na outra. Pois é. Bom, é difícil, principalmente no começo. Mas eu me considero uma pessoa sortuda, porque eu não tive, ao longo desses 11 anos de trabalho com ela, a gente não teve nenhum problema empresarial que fosse para a vida pessoal ou vice-versa. A gente sempre foi muito focado no trabalho, sabe? Ela fazendo dela, eu fazendo o meu. Trabalhar com a esposa, quando dá certo, é ótimo. Eu conheço casos de conhecidos, né? Que realmente o negócio não flui. E tem conhecidos que falam, Deus me livre. Ama a esposa, ama, mas no âmbito profissional, ele entende que não dá certo. Eu acho que eu tive sorte nisso, sabe, cara? Ela é uma pessoa muito dedicada, a gente se completa na empresa. Como eu falei, ela é muito boa com documento, ela é muito boa na parte financeira e administrativa, e eu sou muito ruim nisso. Eu não sou muito bom nisso. Em compensação, na parte de gerenciar, de criar estratégia, de vender, de desenrolar um nó de um cliente, de alguma coisa, a essa parte eu sou bom. Então, realmente, a gente se complementa nesse quesito. Mas, olha, a gente acorda, faz o café das crianças, começa aquela correria do dia, as crianças saem para a escola, a gente trabalha, almoça, volta a trabalhar junto, de noite, toma conta das crianças, dorme, enfim, é 24 horas juntos, realmente, mas, como ele falou, eu tive sorte da coisa fluir, tanto no casamento quanto na empresa. Eu acredito que existe a responsabilidade e o compromisso que cada um tem que ter, mas tem que ter um pouco de sorte, sabe? Porque em alguns momentos a coisa quer se misturar. E vocês têm que ter a cabeça de, olha, você não é minha esposa, você é minha sócia aqui. E o contrário também, você não é minha sócia, agora você é minha esposa. Ela deve pensar a mesma coisa também em alguns momentos. Então, eu só posso dizer que eu tive muita sorte de ter uma esposa que a gente conseguiu trabalhar junto na harmonia. Uma coisa particular de você, que nós fizemos aquela viagem para o Rio. Muito boa, por sinal. E aí tem uma coisa muito bacana que eu fiquei prestando atenção, é que você carrega esse teu lado profissional em tudo que é lugar, você fica observando a coisa. Eu achava engraçado lá no Rio que você ficava olhando para os imóveis, quanto é que deve ser essa... Olha o telefone ali, você inerente. Vivencia isso, certo? Sim. Mas aí pegando esse gancho, mas entrando em outro, o que é que você faz atualmente? Você tem uma vida muito corrida, tanto você quanto sua esposa. Eu sou síndico, cara, de um condomínio. Eu sou síndico. Você não tinha conhecimento que você era síndico, é um outro trabalho. Pois eu sou síndico, sou empresário, pai de família, é muita coisa, né? E aí, meu irmão, e o lazer, e o bem-estar, como é que vocês fazem? Né, isso é muito bacana de conversar, porque a galera toda,
principalmente quem está no começo, começa a empreender, aí eu vejo os caras falando assim, não, meu irmão, você tem que trabalhar, tem que ir à noite, meu irmão, tem que estar caindo dentro. Só que concordo que você, todo empreendedor no começo, na sua vida, ele vai estar sempre Dá o gás, né? dando um gás, mas ele precisa de dar um tempo para ele, para a família. Ele tem que ter, senão ele pira, né? Sim. Tem que ter a válvula de escape. Você E aí, o Júlio, como é que tá nessa válvula de escape? Cara, o Júlio, de uns 5 anos para cá, tem pensado bastante nisso que você falou, dessa válvula de escape. É de uns 5 anos para cá, mais ou menos. Então, eu era uma pessoa, eu trabalhava demais, né? Então, eu era uma pessoa muito gorda, eu não fazia exercício, eu só pensava em trabalhar, e a coisa acontecia só trabalho e casa, casa, trabalho. Daí eu tive um problema, eu tive um caroço na perna, que a doutora, quando operou, era só farináceo. E ela falou ali, você teve sorte que esse caroço na sua perna não foi para suas artérias e sua veia. Poderia entupir e matar. E eu fiquei tão assustado que ela tirou um caroço mais ou menos do tamanho de um pouco maior que uma azeitona e era só farinha. Eu fiquei muito assustado com isso e eu comecei a pensar mais em mim. Então, tipo, eu saí de 108 quilos para 91, com reeducação alimentar, o surf, né, que o surf salva, uma frase famosa, mas é verdade. Com academia, fiz boxe, comecei a fazer essa parte mais de lazer. De modo que hoje, independente de como esteja o meu dia cheio, eu tiro uma hora e meia para ir para academia, para ir para o mar, para vir para o mar, né? Eu preciso tirar esse tempo. Que isso, inclusive, é pensando até no bem-estar meu e da empresa. Eu não vou conseguir jamais dar a devida atenção e o devido cuidado da minha empresa se eu estou mentalmente cansado, se eu estou mórbido, se eu não estou dormindo bem, se eu não estou comendo bem. Você não vai ter paciência você não vai ter condições, ou melhor, as suas condições vão ser piores. Você com a cabeça mais sã, com o corpo mais são, do que você tratar de conflitos, de problema, você com a cabeça e o corpo não saudáveis, né? Então é uma engrenagem, você tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com o corpo bom, para você tomar decisões boas, para você até ter uma vida mais ativa, mais otimista, e você inspira as pessoas em volta de você com isso. Eu não sou uma pessoa atlética, não sou uma pessoa com corpo atlético, mas eu tenho orgulho de falar que vários amigos meus, familiares meus, começaram a fazer exercício, começaram a ter uma alimentação melhor, me vendo sem tempo, conseguindo fazer e perdendo peso. E as pessoas falam isso para mim, conhecido meu, vem no meu privado, fala, comecei a correr, comecei a pedalar, onde é que eu compro um pé de pato? Muita gente fala porque vê a gente fazendo, né? Então eu acho muito bacana quando você incentiva outras pessoas para coisa boa também. Mas, só respondendo sua pergunta, finalizando, você não consegue, eu acho, né, que você não consegue empreender de maneira 100% eficiente, eficaz, se você não está bem fisicamente e mentalmente. Você tem que estar, porque é um conjunto, né? Eu acho isso. Já está caminhando já para o final aqui do bate-papo, tá muito bacana. Eu vou pedir, antes não se esqueça de você deixar o teu autógrafo aqui. Beleza. Tá, com a data de hoje. Eu até aconselho até você botar o teu nome ali, colocar, você vai ficar em cima do Zé Marcos ali, ó. Entendeu? Você pode colocar bem aqui em cima dele. Beleza. Todo respeito, viu, Zé? Já pode botar seu nome aí onde você quiser, na verdade, entendeu? Você também pode colocar aqui o seu nome em cima do Salomão. Também. Ou a gente achar meu o amigo Beto. Salomão. O Beto da Natal Tatu, que foi o meu primeiro bate-papo que eu tive aqui na Cast. Meu irmão, por favor, bota. Tá me devendo a arte da minha tatuagem, viu, Beto? Por cobre, viu? O Beto já tem aqui, eu tenho as minhas tatuagens aqui. Beto, eu tenho uma cicatriz feia desse caroço que eu tirei de farinha na minha perna e eu quero justamente que o Beto cubra. Ah, massa, pô, vamos lá. Beto é muito bom, cara. Vai lá, bom. Dá tua... E depois beba essa água de coco, vou segurar a mesa aqui pra não cair novamente. Por aí. Aqui, né? Pode ser rúbrica ou é... Não, do jeito que você quiser, meu irmão. Mas é bom, eu sempre deixo teu nome isso. Aí. Vou tirar aqui. Bota a data em cima aí, entendeu? Hoje é que dia? 27. Hoje, 29, né? 29. 29. 3, né? Bota um ano aí também. 26. 26. Meu irmão, para finalizar, deixa uma... Fala aí
voltando até na pergunta que eu fiz com você, que o cara tem que ter sangue no olho e tudo, mas deixa aí uma mensagem aí para quem está começando a empreender, para quem está querendo entrar nessa jornada. O que você diria se alguém chegasse para você, Júlio, eu estou querendo empreender e eu queria que você me desse alguns toques, o que é que eu tenho que fazer? Bom, o que eu costumo falar até hoje para pessoas que conversam comigo sobre isso é que estude, se aprofunde e tenha foco. Eu acho que esse é o grande ponto. Se não for algo que exija um recurso financeiro alto para você começar, então só depende de você. Só depende de você se qualificar e fazer de tudo para que aquilo aconteça. Vai errar, você vai errar, as coisas não vão vir na velocidade que você quer, isso é normal, mas é a persistência e você sabendo que você está fazendo a coisa certa, que é aí que vai prosperar. Massa, meu irmão. Meu irmão, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Certo? Foi muito bacana, cara. Espero que você tenha gostado da experiência aí. Demais, muito bom. Entendeu? Galera, espero que vocês tenham gostado também do episódio. Como eu sempre peço aqui, comenta, deixa o teu like, indique, inscreva-se no canal, tá? Compareça aqui assistindo o AreaCast. E é isso, galera. Parabéns. Fiquem com a fé de vocês. Pô, brigadão, meu irmão. Parabéns, cara, isso aqui é um projeto muito bacana, cara. E é um projeto que é como eu falei agora para você. Você estudando, fazendo, que você já faz isso, perseverando, você vai ver que é questão de tempo para o negócio dar certo, mais ainda. Com certeza, meu, com certeza. E é isso, galera. Fique com sua fé. Uma ótima semana, um ótimo dia. Não sei com que hora você vai estar vendo esse dia. Aloha. E aloha. Valeu.